Tá tudo errado com o Flamengo. Diretoria tá errada, jogadores estão errados, a comissão técnica errada. Tudo errado dentro do clube de regatas do Flamengo. O Flamengo está uma bagaça. Vamos falar do que foi essa vergonha diante de um Maracanã lotado nessa final da Recopa? Logo após a vinheta. Vem comigo. Ei, vem comigo que isso aqui é coisa de rubro-negro, beleza? Não tá beleza, porque mais uma vez o Flamengo decepcionou a sua torcida em perder mais uma decisão, mais uma competição só nesse início de temporada, né? Mais um vexame dos jogadores, da comissão técnica, enfim, da diretoria. Vou frisar aqui diretoria, para a gente poder pontuar o que tem de errado dentro do Flamengo, beleza? Mas antes eu vou te pedir, para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e venha fazer parte desta família Coisa de Rubro Negro. Aproveite e acione o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo que seja lançado aqui no nosso canal, e deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque o seu joinha é muito importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Então vamos falar aqui dessa vergonha que foi Flamengo Independente Del Valle, Recopa, jogo de volta. O Flamengo tinha perdido no jogo, né, lá no Equador, e aqui no Maracanã, diante de uma torcida que apoiou, recorde de público no Maracanã, Maracanã lotado, mas em uma terça-feira à noite de chuva forte no Rio de Janeiro, os torcedores saíram do Maracanã enfurecidos, decepcionados mais uma vez com o futebol que foi apresentado dentro de campo. Um futebol muito fraco tecnicamente, mesmo tendo jogadores ricos, né, em qualidade, em técnica, jogadores que já provaram que sabem jogar um bom futebol, mas ontem não conseguiu mais uma vez apresentar aquilo que sabem fazer. Um time desorganizado, um time desorientado, posso dizer, porque quem orienta, a função de orientação é o do técnico, e o técnico parece que está mais desorientado do que os jogadores, com certeza. Então, um time desorientado, um time que até não faltou vontade, mas era de qualquer jeito. A quantidade de bolas lançadas na área, no chamado chuveirinho, aquela bola que é lançada na área por cima para tentar o cabeceio, uma dividida e de repente sobrar uma bola na área, foi inúmeras. Ou seja, faltou criatividade. Um Arrascaeta que há tempos, alguns jogos já não consegue ser o Arrascaeta que nós conhecemos. Um Everton Ribeiro que errou muitos passes. No final do jogo ele se doou até demais, né? Se doou muito e tal. No final do jogo ele já estava esgotado fisicamente, mas também não apresentou um futebol. O time precisava deles, né? São os dois jogadores de criatividade do time. Então não conseguiram, foram anulados no jogo de ontem, né? O Gabriel Barbosa, que também tem essa função e se empenhou muito, foi um dos destaques positivos do jogo, mas não pôde colaborar muito. O Pedro sumido, né, meio perdido, muito bem marcado, não conseguiu aproveitar, ter boas oportunidades ali, estava um pouco desorientado também. E o Flamengo irreconhecível. E um Flamengo que já há alguns jogos não consegue ser o Flamengo que nós gostaríamos que fosse, que nós sabemos que pode ser. Tá? E aí vai muito pela questão da falta de identificação do treinador. Porque nitidamente você vê que o Vitor Pereira não é um perfil de técnico para o Flamengo. Você vê, né, uma feição apática, pouco feliz, né, de estar diante de uma comissão técnica da torcida mais popular do Brasil, né?
Não consegue, a gente não consegue ver empolgação nas entrevistas do Vitor Pereira, no semblante dele. Você não consegue ver a alegria de estar diante do Flamengo, ou por questões pessoais, ou porque de repente se arrependeu, ou é só dinheiro mesmo, porque, né, amor pelo Flamengo, não conhece a história do Flamengo, não conhece a história da torcida, não tem nenhum tipo de ligação com o que é o Flamengo. E aí passa, né, pela a diretoria, que, insisto em dizer, é a maior culpada por esses tropeços que o Flamengo tem cometido, principalmente nesse início de temporada, onde errou sim em ter mandado um técnico que tinha o elenco em mãos, tinha colocado a casa em ordem. Não era o futebol, o Flamengo do Dorival não era o Flamengo que nós, né, aquele futebol envolvente, não, mas era um futebol eficaz, que funcionava, que ia atrás do resultado e conseguia o resultado. Era 1-0, era um golzinho de diferença, mas, sabe, tinha um equilíbrio. E esse time do Flamengo com o Vitor Pereira é um time desequilibrado. Cartões à toa, não consegue administrar, jogar com o regulamento debaixo do braço. Os jogadores se perdem mentalmente, jogadores cascudos já, com experiência, como o Vidal, por exemplo, perdendo a linha. Entendeu? E a gente não consegue ter um time equilibrado dentro de campo por conta do treinador, que está mais desorientado do que qualquer um, e a diretoria, que é outra desorientada também. A gente sempre tem aquele ditado que diz que time que se ganha não se mexe, mas a diretoria provou o contrário, mexe. Time que se ganha se mexe, a gente tira o treinador e bota um outro, um qualquer um. A síndrome do JJ. A diretoria do Flamengo acha que qualquer treinador português vai resolver o problema do Flamengo. Onde o problema está na própria diretoria. Então, assim, um Flamengo irreconhecível. E a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, meus amigos. Comentem aí embaixo. Acabou a era vitoriosa do Flamengo? Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Né? Jogadores falando na diretoria do Flamengo, fazendo contratações sem pé nem cabeça. Marinho da Vila, pelo amor de Deus, um cara que não consegue decidir nada, não é jogador pro Flamengo. Sempre falei, sempre vou falar, Marinho não é jogador pro Flamengo. Um Everton Cebolinha também que, gente, vai passar despercebido, não tem espaço, não sabe também, é um jogador até bom, mas não é do Flamengo, não é pro Flamengo. Então, jogadores que só estão enchendo a folha salarial do Flamengo. O Gerson voltou, já não voltou a mesma coisa. Ele nunca vai ser, gente. É outra cabeça. Foi lá para a França, ficou um tempo lá. Também não está apresentando o futebol que nós gostaríamos de ver, né, do Gerson. O Davi Luiz, que não consegue fazer um gol com a camisa do Flamengo. Ah, mas é zagueiro, não tem obrigação de fazer. Beleza, mas ontem ele perdeu 2 gols, sozinho, de cabeça. Tendo a oportunidade de posicionar, de cabecear para baixo, não, de qualquer jeito. Perdeu 2 gols. Fora as bolas na trave, no travessão que o Flamengo teve, né? E chuveirinho para lá, chuveirinho para cá. Então, ou seja, faltou criatividade, faltou volume no meio campo, faltou jogadas de efeito, transições rápidas para poder envolver o adversário. Quando começa muito chuveirinho, gente, é porque não tem repertório. O Flamengo não tem repertório. A única coisa que mudou foi quando o Matheus Gonçalves entrou. Alguma coisa, né? A dinâmica do jogo mudou um pouquinho. Ele colocou um pouco mais de velocidade, fez algumas jogadas de efeito. Tá certo, sem eficácia, mas deu uma outra dinâmica ao jogo. Fora isso, um Flamengo sem repertório. Um Flamengo sem mobilidade estratégica. Sem nenhum tipo de mobilidade estratégica. E aí eu pergunto, acabou a era vitoriosa do Flamengo? Fico para vocês responder. Eu tenho a minha opinião. Futebol também é dinâmico, velho. Não se ganha tudo, não se ganha sempre. Ah, mas tem um elenco rico, tem uma folha salarial, tem poder aquisitivo. Tem. Mas com uma diretoria, né, com a mente como esta,
fica difícil. Fica muito difícil você manter, né? Jogadores de qualidade, de renome, folha salarial, ó, desse tamanho. Eu sou mais de acordo, vende. Bota um ou outro, um razoável. Fazer grandes contratações, aí fica aquele jogada de ego, sabe? Um querendo ser mais que o outro. Porque não adianta falar que não tem isso, porque tem. É um querendo aparecer mais que o outro. Isso atrapalha. Então, gente, é muito difícil. Com essa diretoria, é muito complicado. O Dorival tinha um time na mão, tinha um elenco na mão, é um ótimo gestor, conhecedor do Flamengo, conhecedor do futebol brasileiro, do que a torcida representa para o Flamengo, e a diretoria do Flamengo insiste em fazer uma cagada após a outra. E agora resta o quê? Campeonato Carioca, é o que tem agora. Já foi a Recopa, perdemos ontem para o Independente Del Valle, perdemos a Supercopa para o Palmeiras, fomos eliminados de maneira precoce do Mundial, que era o maior objetivo da torcida, né, do clube, nesse ano também já era. E agora tem um clássico contra o Vasco no final de semana. Semana que vem tem um clássico contra o Fluminense. E agora esperar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Porque esse início de temporada, o Flamengo só tem decepcionado a sua torcida. Então é isso, galera. Acho que não tem mais nada para falar. Quero destacar o Ayrton Lucas, que é um dos poucos jogadores que mantém uma regularidade, lutando muito, brigando muito. Ayrton Lucas, meu destaque positivo para ele. Já falei do Matheus Gonçalves, o Gabriel também, mantendo uma regularidade, mesmo não fazendo gol, lutou muito, tentou muito. Mas gostei muito do Varela também, jogou bem. Mas, gente, muita coisa errada. Muita coisa errada, começando com a diretoria. E depois, consequentemente, o técnico, que não sabe. Não sabe o que é Flamengo. Não sabe o que representa o Flamengo. Não sabe usar as ferramentas que tem à disposição dentro do Flamengo. Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui, ligadinhos, torcendo com o nosso Flamengo, porque você sabe, quem torce junto, joga junto. Até o próximo vídeo e valeu!